E vale a pena frisar que, diante de todas essas variedades, não há uma melhor que outra. A gente vai ter variedades distintas, variedades diferentes, embora a nossa sociedade burguesa e muitas vezes ignorante desconhece que a norma culta, embora tenha sido eleita como a melhor, a de qualidade, a de uso em supremacia, entre aspas, considerada a correta, é muito ignorante afirmar e aceitar que essa seja a única possibilidade de se comunicar no nosso país, no nosso caso especificamente, a única maneira de se usar a língua portuguesa, porque não é. Para início de conversa, regionalismo linguístico a gente pode definir como algo muito específico de uma determinada comunidade de fala. Em outras palavras, está diretamente ligado à manifestação linguística de uma determinada região. É interessante ainda lembrar que, no Brasil, nós não temos dialetos linguísticos. Nós temos falares linguísticos específicos, o que nós poderíamos dizer que a gente tem, na verdade, falas regionais. Daí, a gente pode citar, por exemplo, o nosso falar mineiro, o falar paulista, o falar paulistano, o falar carioca, o falar fluminense, o falar nordestino como um todo, mas especificamente o falar caipira, o falar urbano, que leva em consideração determinadas regiões. Mas o que leva como um bom exemplo para nós, por exemplo, é a fala baiana, por exemplo, que quando, na verdade, o povo baiano se manifesta linguisticamente, percebe-se muito claramente por meio do sotaque, por meio das expressões regionais, que é uma marca de uma comunidade de fala, que é uma marca de uma comunidade do Brasil. E é muito interessante lembrar que, sistematicamente falando, em outros países, isso certamente seria um outro dialeto, mas aqui no nosso país, de uma maneira muito sui generis, muito específica, apesar de ser um país grande, continentalmente falando, mesmo assim, ainda é possível se comunicar, se relacionar socio-interacionalmente falando por meio de uma mesma língua, apesar desses diferentes falares regionais. As variações linguísticas, elas acabam acontecendo de maneira muito natural, de maneira muito espontânea. De maneira que a gente pode, em princípio, considerar duas grandes variedades: a variedade culta e a variedade popular. Em se tratando de variedade culta, nós poderíamos perguntar quem é que usa a variedade culta, seja na modalidade falada, seja na modalidade escrita. Em princípio, normalmente é a classe alta, escolarizada e que teve uma oportunidade de frequentar, por exemplo, os bancos de uma universidade. Mas isso teoricamente falando, porque na prática a língua em uso efetivamente vai se perceber que, dependendo do grau de monitoramento, do grau de monitoração, ou seja, se a pessoa está sendo pressionada a usar uma modalidade de língua mais culta ou menos culta, diante dessa pressão, ela vai fazer inconscientemente algumas escolhas. E aí, aquilo que se chama de língua vernacular, ou seja, a língua que é falada pelo povo, e quando eu me refiro ao povo, é aquela camada da sociedade que não teve a oportunidade de frequentar os bancos das escolas, aquela camada da sociedade que teve, de uma certa forma, menos privilégios socialmente falando, de maneira que a fala dessa pessoa, reverbera, traduz aquilo que ela socialmente vive no seu dia a dia. De maneira que, normalmente, a camada menos favorecida da sociedade, por razões óbvias, vai usar a variedade popular, aquilo que se chama também de variedade coloquial, porque ela desconhece a variedade culta. E é função da escola, é dever da escola, é dever nosso, enquanto professores de língua portuguesa, apresentar ao aluno, porque é direito dele, uma outra maneira, uma outra oportunidade de se comunicar socialmente.
Isso se dá por meio de uma proposta de uso de norma culta, seja na modalidade falada, seja na modalidade escrita, e é um direito do aluno, inclusive. Mesmo que saibamos que estudar língua portuguesa, aprender língua materna, não seja só, única e exclusivamente aprender gramática, mas aprender gramática também é um direito do aluno. E a escola e o professor não têm o direito de privar o aluno desse direito, inclusive. De maneira que o aluno entra na escola com suas características sociais, individuais, com a sua identidade já construída ou em construção, quase sempre, mas é fato dizer que, linguisticamente falando, ele já tem algo já pré-concebido, já construído. E a escola, o que faz? Ela apresenta a esse aluno recém-chegado na escola outras possibilidades para poder se comunicar socialmente. E vale a pena frisar que, diante de todas essas variedades, não há uma melhor que outra. A gente vai ter variedades distintas, variedades diferentes, embora a nossa sociedade burguesa e muitas vezes ignorante desconhece que a norma culta, embora tenha sido eleita como a melhor, a de qualidade, a de uso em supremacia, entre aspas, considerada a correta, é muito ignorante afirmar e aceitar que essa seja a única possibilidade de se comunicar no nosso país, no nosso caso especificamente, a única maneira de se usar a língua portuguesa, porque não é. Isso é fato, e esse preconceito linguístico, essa intolerância linguística precisa ser desconstruída, implantando-se a partir daí empatia linguística, respeito linguístico, etc.